Boa noite. Boa noite. Boa noite, tia. Que bom te ver aqui. Valéria também, doutora Valéria. Nossa próxima live, hein, Valéria? Mas pela clínica. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre o neurofeedback. Muito legal. Pessoal, já vou chamar aqui a Cíntia. Ou melhor, Cíntia, que já está aqui ao vivo, solicita para você participar. Como é que eu faço agora? Cíntia, tá me ouvindo? Hoje o tema da live é sobre independência emocional, um tema super importante aí no Dia da Independência do Brasil. Vamos falar sobre essas emoções que nos governam. Quem são essas emoções, da onde vêm e como se livrar delas, né? Cíntia, você tem que solicitar para mim para participar ao vivo. Joyce, boa noite, Joyce. Que bom ver você aqui. Vamos ver o que aconteceu aí. Cíntia, qualquer coisa você sai e entra de novo, vai aparecer para pedir para participar ao vivo. Um monte de gente pedindo participação aqui. Gente, é a primeira live da Cíntia. Bom, enquanto isso, deixa o Instagram, vai apertando o coraçãozinho aí para todo mundo, que vai ser um bate-papo bem gostoso. Cíntia, ela é uma terapeuta junguiana, terapeuta integrativa. Queria fazer a apresentação dela aqui presente, né? Eu sei que muita gente conhece ela. Viviane, boa noite. Esperando a Cíntia aqui solicitar a participação dela ao vivo. E o nosso bate-papo vai ser bem gostoso, porque eu me identifico muito com a Cíntia. A gente, as duas psicólogas, terapeutas, a gente fala sobre as mesmas coisas, a gente trata e a gente tem uma visão de mundo muito parecido. Então, ter ela aqui é uma honra, é um prazer. Só que é a primeira vez que ela faz uma live, então ela deve estar se enrolando aí. Agora, eu que não sei como que eu faço para solicitar, pedir a solicitação de alguém. Não sei como é que eu faço isso. Já tem 2 solicitações aqui, mas nenhuma da Cíntia. Vai compartilhando aí no aviãozinho essa live, para quem vocês acham que possa interessar esse assunto. Andressa, me ajuda aqui, você que é expert em live. Como é que eu faço para chamar ela? Ao invés de esperar a solicitação dela, como é que faço para eu passar essa informação para ela? Nessa câmera do lado. Ah, não, aí sai a minha, né? Ah, entendi. Ai, não acredito. Cíntia,
Se você está me escutando, você vai precisar atualizar o seu Instagram. Você vai precisar atualizar o seu Instagram pra gente começar esse bate-papo aqui. E agora? Não, é pelo celular. Você consegue ver a solicitação que eu te mandei? Vê agora. Vê se apareceu uma autorização. Gislene, boa noite. Amanhã te vejo lá, hein? Maurício, boa noite. Vou tentar de novo, Cintia, só um minuto. Vê se foi a solicitação. O que aparece para mim aqui é que o seu Instagram não está solicitado. Está aparecendo que você não está conseguindo participar. Tem problema não, a gente sai e entra de novo. Estou mandando. Ah, ela entrou. Cíntia! Oh. Ei, cheguei! Maurício, faz uma vibração positiva. Quem sabe faz ao vivo, né? Primeira vez numa live, tudo bem, acontece. Tudo certo, né? A gente vai falar sobre emoções, independência emocional. Nós somos independentes da tecnologia, só que não. Exatamente. Então, aproveitando que a Cíntia está aqui, Cíntia ela é terapeuta junguiana. Muita gente aqui na live conhece ela. Terapeuta integrativa, assim como eu, é uma terapeuta meio bruxinha, a gente gosta de ferramentas, utilizar ferramentas não tão convencionais, né? E isso faz com que a gente acesse aí um mundo de emoções e tenha bastante experiência para conduzir esse bate-papo aqui sobre quem governa internamente a emoção de cada um, né? Cíntia, hoje, independência do Brasil, né? E a gente pensou num tema em que pudesse impactar o maior número de pessoas. Falar sobre as emoções é um assunto que a gente domina, a gente vê todo dia na clínica, a gente ajuda muitas pessoas. Quem governa as emoções? Vamos começar com essa perguntinha aí, né? Quem que governa essas emoções do ser humano? Fezoca. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Eu não sou a pessoa da tecnologia, mas eu sou a pessoa da terapia, então eu deixo a tecnologia para quem entende, prometo melhorar das próximas vezes, mas vamos lá. Bom, como boa junguiana, eu não poderia deixar de convidar nosso ilustre Jung para a nossa live de hoje. E sempre que a gente fala sobre a ciência das emoções, sobre independência emocional, me vem logo uma frase dele que muita gente posta, eu não sei se as pessoas sabem exatamente o significado, né? Que é sobre, até que a gente não encontre a nossa consciência, o inconsciente nos governará e nós chamaremos ele de destino. E muita gente posta essa frase. Quando as pessoas postam essa frase, eu fico pensando se realmente nós sabemos quem está no leme do nosso barquinho, né?
Uhum. E eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus atendidos, o seguinte: se você fosse um barco e as suas emoções fossem as velas, quem estaria no comando desse leme, né? Será que Uhum. seríamos nós ou será que nós estaríamos à deriva? Porque muitas vezes a emoção nos leva e a gente ou não faz nada para impedir ou nem percebe que isso está acontecendo, né? E aí, em um Uhum. determinado momento, nós deixamos de ser, de ter a emoção para ser a emoção. Na leitura Uhum. junguiana, a gente chama isso de complexo, né? E muitas vezes ele diz, às vezes não é a pessoa que tem um complexo, mas sim o complexo que a tem, né? Então, quando a gente não percebe quem está dentro de nós nos conduzindo, nós somos arrastados, né, Fê? E Isso a aí o que gente vê bastante em acontece? consultório. Sim, o quanto eu chamo isso de mente condicionada, né? A gente aprendeu, quando criança, a lidar de tal forma, a lidar com situações da vida. E se você não desperta em algum momento da sua vida, independente da idade, essa consciência, essa mente consciente que eu chamo, você realmente fica à deriva nesse mar, e você não é protagonista da sua vida. Né? Você só torna padrões, você vive padrões repetitivos que te condicionam uma vida de dor e sofrimento, e você não consegue enxergar além daquela sua percepção lá da infância. E isso é muito ruim, porque quantas vidas estão empacadas, quantas pessoas estão sofrendo, de fato, sofrendo com sofrimentos graves, e elas não conseguem desatar esses nós do passado e carregam isso pela vida inteira. Eu acho um desperdício. Né? Pelo menos, enquanto ser humano, não terapeuta, mas ser humano, eu faço um trabalho interno bem intenso para não me deixar arrastar pela vida sem ter plena consciência do caminho que eu estou seguindo. Com Você deve certeza. ver isso As pessoas bastante ficam, também. né? As pessoas ficam muito em dúvida, né? Sobre será que eu estou no comando ou será que eu estou me permitindo ser arrastado? E aí eu peço para as pessoas, né, olharem a seguinte questão. Quando você percebe, geralmente a gente percebe isso, é sempre um amigo, ou vizinho, ou outra pessoa, e a gente percebe que essa pessoa vive ciclos de repetição. Então, essa pessoa pode ser eu, a Fernanda, qualquer uma aqui, nós passamos por isso até aprender a lidar com as emoções, porque isso não é currículo de escola, né? Então, Uhum. quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo como lidar com essas emoções, apesar de ainda no mundo ocidental nós sermos condicionados a abafar essas emoções. E por isso que elas tomam tanta força, porque aquilo que a gente reprime vai aparecer em um determinado momento até que seja visto. Mas então eu costumo olhar para a repetição dos ciclos. Né? Então, muitas vezes a gente se pega ali, por que acontece tantas vezes a mesma situação na minha vida? E por que de jeito nenhum a gente consegue sair desse movimento de repetição? Parece que nunca acaba. E as pessoas Sim. falam, santo karma, que esse karma não acaba nunca. E eu falo para as pessoas que karma é feito para a gente quebrar, é feito para a Uhum. gente transcender. Então, para E os nem tudo é karma, espiritualistas, né? Às vezes é escolha. Muitas vezes você exatamente, escolhe aquele padrão negativo porque você não quer sair do sofrimento. Eu vejo exatamente, isso constantemente. É o quanto sair da zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja de dor. E é difícil. exato, Quantos pacientes chegam e quando você mexe, né, naquele ponto, naquela ferida, naquele momento, a pessoa escapa. Ela não volta mais. Porque ela não está preparada para libertar aquilo, se libertar daquele apego. Ela fica presa naquilo. E isso é uma escolha. Isso que tem que ficar cada vez mais claro, né? Todo o trabalho é de liberação dessa energia que te deixa presa ao passado. Eu tenho uma frase, Cíntia, que eu falo que todas as emoções são lembranças químicas do passado. Então, como a gente vive no presente, no aqui e no agora, o nosso passado está aqui no presente e a gente só está repetindo ele. Então, assim, enquanto de fato você está presente na vida, de fato atento às suas emoções e consegue lidar com elas a ponto de mudar, dar um próximo passo e virar essa página de repetição. exatamente. Até porque as emoções entram num padrão de vício.
né? Você que é neuropsicóloga sabe disso melhor que eu. Então, as emoções elas acabam viciando e eu costumo dizer que o cérebro ele é igualzinho um robô. Então, se Uhum. você entrou ali no YouTube e procurou receita de bolo de cenoura, aí você fez a sua receita e ficou incrível. No dia seguinte, você vai ter 35 receitas de bolo de cenoura ou de bolos diversos, porque aquele robô, aquele logaritmo entendeu que você gosta daquilo e vai te dar mais daquilo. A mesma Uhum. coisa para o funcionamento cerebral. Então, você manteve aquela emoção um quanto de tempo durante o seu dia, no dia seguinte aquela emoção volta. Porque você está dizendo que você gostou daquela emoção, dependendo do tempo que você manteve ela ali. Isso não Uhum. é uma coisa que a gente costuma fazer, né, Fê? Chegar ao final do dia e perceber, por exemplo, uma coisa que eu falo aqui para os meus pacientes: observe qual foi a emoção que você mais sentiu durante o dia. Né? Um exemplo bacana disso é você observar uma pessoa que sente muita raiva, por exemplo. Essa pessoa Uhum. vai ter episódios de raiva o dia inteiro. E aquela célula já vem, que nasce ali dentro daquele corpinho, já nasce com R de raiva, porque é um vício emocional e as células novas pedem para que haja mais daquela emoção. Então, essa pessoa é como se ela atraísse episódios de raiva o dia inteiro. Então, do Sim. momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, ela vai atrair, né? Então, acorda, já bate o dedinho na quina da cama, já se irrita, já se atrasa para o trabalho, e toma as fechadas no trânsito e assim vai. E tudo Então, todo acontece com mundo aquela tem pessoa, né? Parece que só tudo coisa ruim acontece. acontece com aquela pessoa. Ela não entende que é ela que está vibrando naquela energia, vamos falar de energia, ela que está emanando um campo eletromagnético que atrai aquilo para a vida dela. E confirma, justamente isso que você está falando do cérebro, confirma, reafirma ao cérebro que realmente ele tem que ter raiva porque tudo acontece com ele. E é um ciclo Exatamente. vicioso que não acaba nunca. Sim, esse vício aprisiona, esse vício celular aprisiona, né? Então a pessoa não tem muito, ela olha para os lados, ela não vê saída, né? E é Uhum. muito interessante, porque quando a gente observa o ciclo de repetição, a gente tem nova chance. Por que que repete? Para a gente tentar fazer diferente, né? Isso. E a gente só vai conseguir fazer diferente quando a busca for diferente. Né? E quando a gente perceber que aquilo está incomodando, porque muitas vezes a pessoa não percebe que incomoda. É a tal da zona de conforto, que, perdão da palavra, é o verdadeiro furor de cocô. Tá quentinho, mas tá gostoso ali, né? E é Uhum. fedido. Então, quando a gente percebe que o negócio tá assim, não, ele não nos preenche mais, não nos ajuda dentro de uma nova proposta, é por isso que a gente tem que começar a buscar independência emocional a partir dessa nova proposta conosco. Né? Então, o propósito tem que ser maior. Porque muitas vezes, quando a gente fala de situações viciantes e a pessoa não conhece uma outra forma, eu pergunto o que você deseja, né? Qual que é o seu objetivo? E a pessoa me diz, eu quero ser feliz. Aí eu falo, ok, e o que é felicidade para você? E aí a pessoa não sabe o que é felicidade para ela. E aí, Uhum. parafraseando o Gato de Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, uma Exatamente. vez que a gente tem um objetivo, e não importa a distância, a gente começa a olhar para cima e para frente. Então a gente tem condição de rever a nossa forma de manifestar, né? E aí então você começa a sair da dominação dessa energia emocional e começa a testar novas formas, né, Fê? Sim, Até e é conseguir. muito interessante isso, porque quando você vê até coisas práticas da vida, seja profissão, seja... por que está tendo muito, está tendo um boom de pessoas agora, entre os 40 e 40 e poucos anos, revisitando a sua vida, buscando um propósito. Hoje em dia se fala mais de propósito de vida, né? A gente não ouvia isso tanto há um tempo atrás, e hoje em dia todo mundo busca o propósito, uma razão de viver, um sentido da vida, e é mais ou menos nessa faixa etária onde a pessoa começa a fazer uma análise da sua vida inteira, de tudo aquilo que fez até então e se teve sentido. E acaba mudando muitas vezes. E, como eu falei, independente, para mim, independente da idade, se for 60, 70 anos, se tiver um momento de estalo, de um despertar da consciência, está valendo. Para o cosmos está valendo, porque o importante é ter esse momento de despertar, né? De você mesmo Com perceber que certeza. passou uma vida inteira repetindo padrões, é aquele momento exato que você tem a oportunidade de dar um outro passo. Faz sentido? Nossa, completamente.
né? Até porque eu sou junguiana justamente por conta disso, né? Olhar para o propósito. E aí eu até sugiro que vocês pesquisem, quem quiser, uma filósofa, ela é uma cientista física, se eu não me engano, Dana Zohar, e ela fala bastante sobre os tipos de inteligência, né? Então ela cita lá a inteligência racional, nosso QI, só que essa inteligência não resolve os nossos problemas na maior parte das vezes, às vezes complica um pouquinho mais. A inteligência emocional, que é o sentir, e a inteligência espiritual. Então, ela diz que a inteligência espiritual é como o leme da nossa vida. Então, quando eu começo a fazer uma busca em direção a quem eu sou de verdade, aí faz sentido mudar as emoções, faz sentido buscar a independência emocional, né? Mas Sim. só através de um eu maior, de uma conexão com o sagrado, né? E essa busca leva a gente a rever o nosso comportamento. Aí sim fica muito interessante esse processo. E como você diz, né, Fê, não importa a idade. Uhum. Em algum momento da vida, a gente começa a observar que aquela forma já não satisfaz mais, que Sim. aquela manifestação está reduzida e a gente realmente se sente encaixotado, né? E esse Uhum. período é um período de um grande despertar, né? Hoje é um dia importante, não só para nossa pátria, mas espiritualmente falando, nós estamos num período de mudanças em todos os sentidos, a consciência está ampliada, né? Sim. Então, aceitar o convite dessa busca por quem somos e dessa consciência maior nos levará com certeza a bom lugar. Eu falo para os meus pacientes, né, que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade que a gente está vivendo. Esse despertar mesmo da consciência, que já iniciou aí um tempinho, mas principalmente com essa pausa da pandemia, foi um período para quem pelo menos se conecta mais com o seu ser, né? Foi um período muito especial mesmo, de altas aberturas. É, eu não tenho que reclamar do ano passado. Acabei de ter Covid, não posso nem reclamar do Covid, porque ele foi bonzinho comigo. Mas é assim, uma grande oportunidade, aquilo que a gente conversa, né, Cíntia? Uma grande oportunidade que o ser humano tem hoje dele interromper uma roda de samsara, que a gente chama. Eu não vou nem levar para outras existências, mas para essa mesmo. Eu costumo dizer que para você alcançar o plano espiritual e a sua consciência também espiritual, você também tem que lidar com essas suas sombras. Porque se você não começa a fazer a faxina, você não tem espaço para sua consciência surgir. Então você pode começar a meditar, mas a sua mente está tão poluída de raiva, de você não sabe nem o que é energia, você está conectado em ressonância com coisas tão negativas, se alimentando de lixo da TV constantemente, que você não tem espaço para sua consciência simplesmente surgir. Não existe esse momento. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, porque é um degrau. Você vai, primeiro limpa, e depois você tem acesso a outras coisas. Senão fica difícil, né? Só para pontuar aqui, para quem não sabe, a Cíntia também tem um grupo de meditação. Esqueci de falar isso no começo. Eu sei que muitas pessoas aqui te conhecem, mas a live vai ficar gravada. E que aí faz também todo esse trabalho, né? De meditação semanal, onde a pessoa consegue. Cada semana tem um propósito de uma meditação, é bem legal. E faz com que a pessoa consiga entrar em contato, seja com as suas emoções, com o seu físico, com o seu mental, né? E ir expandindo essa energia que está aí disponível para a gente e muitas vezes a gente desperdiça. Exatamente. Inclusive, depois a gente pode deixar, né, Fê, o link do canal, porque essas meditações todas ficam no YouTube. E é um Uhum. trabalho que a gente faz justamente para ampliar, né, essa consciência, para a gente poder ir se conhecendo um pouquinho melhor, porque eu acho que nem uma vida inteira, uma encarnação inteira, a gente sabe exatamente, né, lidar com algumas questões. Estamos sempre em construção, nós somos seres em construção, né? E o Uhum. tempo inteiro a gente precisa ir reciclando algumas coisas, ressignificando. E Jung diz algo sobre as sombras como um carrossel. Então, quando a gente entende que elucidou uma, ela desce para o inconsciente e aí vem outra. Então, nós estamos em constante trabalho, né? E como eu digo no grupo também, usando a frase do Mestre Jesus, orar e vigiar, né? Não Uhum. é policiar, é vigiar.
Porque a Estar função da atento, eu polícia é falo que é estar atento. É, né? eu É falo para os estar. pacientes, ore e vigie os seus pensamentos. Se você não estiver atento e você não sabe, eu não sei se você sabe, mas a gente, bom, dizem, né? Não sei como é que mediram isso. Que a gente tem pesquisadores que falam que a gente tem 50 a 70 mil pensamentos por dia e outros que falam de 70 a 90 mil. Se a gente pegar uma média aí, sei lá, 70 mil já é bastante pensamento. E a maior parte desses pensamentos, óbvio, a gente não tem consciência deles, vai lá para o inconsciente. Eu estou estudando alquimia agora, depois eu tenho que te contar sobre isso, mas eles falam que isso vai criando, inclusive no organismo, miasmas dessa memória que vai sobrecarregando o ser e a gente precisa expurgar isso de alguma forma. De novo, senão não tem espaço para coisas novas, né? E com o tempo, ao longo dos anos, isso gera doença. Você também trabalha com biomagnetismo, sabe? O quanto isso já chega, né? Por conta de um histórico de emoções, já chega no físico em forma cristalizada, que na alquimia eles chamam de condições tártaras, como um tártaro mesmo. Já não é uma sujeirinha no dente, é um tártaro. Você vai precisar lá de um médico que vai lá e tire aquilo que já está cristalizado, né? O que são miasmas, né? Que perguntou. Miasmas o nosso corpo ele funciona com bactérias. A população de bactérias aqui no nosso corpo é mais do que a gente mesmo, de ser humano. E quando a gente está em desequilíbrio, esses bichinhos eles também ficam em desequilíbrio. Os fungos, bactérias, parasitas, enfim. E aí a gente vai tendo que eliminar. Então, vamos supor, se eu tô com uma emoção e eu não consigo expressar, eu tô com algum sentimento contrário, eu não consigo verbalizar isso, eu posso acordar com um dia com uma dor de garganta. Isso acaba sendo um miasma emocional, né? Se você está com muita raiva e você acorda com uma dor de cabeça, na verdade, não é, a cabeça está doendo porque seu fígado está sobrecarregado. Então, isso acaba sendo um miasma. E tem formas de você limpar isso. Só respondendo a pergunta da Carla. Na somatização, sim, né? A gente entende que pega o corpo mesmo. Aliás, quando debilita o corpo físico, já debilitou outros corpos antes, né? O emocional, o energético, o mental. Mas só por curiosidade aí da pergunta da Carla, as miasmas no campo energético, elas têm relação com aquelas massas de energia, né? Que são muitas vezes formas de pensamento mantida por muito tempo, né? Então, por exemplo, para quem faz a leitura de campo áurico, para quem trabalha com acupuntura, né? Aqui eu trabalho com acupuntura, com alguns tratamentos mais sutis, mais energéticos, e muita gente vem com uma somatização, mas quando você física, né, para o corpo físico como doença, mas é importantíssimo que a gente restabeleça também o campo de energia, porque o campo de energia, então, o que seria uma correção do campo de energia? A acupuntura, por exemplo, trabalha nos canais meridianos. Então, seria um impedimento do livre fluxo de energia por aqueles canais, que mantém aqui a nossa energia. Nós somos seres elétricos, nós somos condutores de energia, é por isso que a natureza nos renova, né? Então, a miasma também tem relação com isso, só respondendo aí Não, energeticamente. com esse excesso de pensamentos, né? Então, dentro da alquimia, fala inclusive que essas memórias que vão se carregando. Sabe quando você mantém foco em coisas que não tem nada a ver? Você perde o foco e a concentração naquilo que é importante, porque você também precisa liberar esses miasmas. São excessos aí, eu te falei, mais ou menos uma média de 70 mil pensamentos, só de pensamento, fora aquilo que você sente, fora os estímulos que você recebe constantemente, que são milhares por segundo, e muitas vezes a gente não se dá conta deles. Então, o cérebro, ele recebe muita informação e a gente precisa focar no que é importante. E muitas vezes a gente está tão congestionado e tão poluído de tantas coisas que a gente precisa dar um reset aí, seja da forma, utilizando a ferramenta que for, para poder realmente entrar no eixo, entrar em equilíbrio, né? Uma coisa que eu falo, Cíntia, e eu queria saber até a sua opinião, né? O quanto as pessoas estão desconectadas de si mesmo. Suas emoções não condizem com as suas ações, que não condizem com seus pensamentos, elas acabam não sendo coerentes. Então, ela fala uma coisa, mas pensa outra, ela age de uma forma diferente daquilo que ela acabou de verbalizar.
né? Eu queria que você falasse também um pouquinho a sua visão sobre essa coerência, de ter coerência. Aquilo que você pensa é aquilo que você sente, é aquilo, como você age. Eu vejo assim, né, Fê, nós como sociedade, nós acabamos sofrendo um esvaziamento de tudo. Então, as coisas começam a perder o sentido quando a gente começa a compartilhar muitas vezes o nosso foco. Então, hoje, né, vou dar um exemplo. Eu recebo muitas crianças com o tal do TDAH. E quando essa criança chega aqui, ela já vem comprometida no próprio foco, ela não aprende a focar, porque, claro, tudo que está em volta, os estímulos, né? É celular, é computador, é televisão, é videogame, enfim, tudo isso vai comprometer o desenvolvimento ali, o foco da criança. Isso eu estou falando no caso de uma criança que chega aqui e eu já trabalho os pais juntos, porque sempre tem ali uma condução, né? Que a criança não vai fazer isso sozinha e sem autorização, então os pais precisam também ser trabalhados nessa questão, porque eu entendo que se está focado muito no estímulo, já está fugindo de alguma coisa. E a gente precisa ver o que é, né? E hoje a gente sofre disso, desse mal. As pessoas elas têm pouca vontade de se enfrentar, né? É difícil, eu digo terapia para gente forte, olhar no espelho nem sempre é tão fácil, né? Para as pessoas corajosas. Mas eu vejo que hoje a gente acabou perdendo grande parte do que a gente poderia ter investido em nós mesmos, né? Porque nós, assim, nós temos, que nem falando, voltando lá para a emoção. Então, nós temos seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro de tudo. E o seguro emocional? Nós não temos um seguro emocional. E o que seria um seguro emocional? Seria justamente nós avaliarmos onde a gente quer investir a nossa energia. Isso é uma proteção contra a nossa emoção. Um exemplo clássico: você trabalha com um chefe que te estressa. Ok, se você já sabe que o chefe te estressa, por que toda vez que ele fizer um movimento que você sabe que vai estressar, você se permite estressar? Né? Não seria mais lógico, ou usando a inteligência emocional, resguardar, né? Fazer uma poupança emocional e pensar, eu não vou gastar a minha energia com isso. A gente faz isso com dinheiro, né? Então, se a gente tem lá uma poupança, eu tenho um objetivo para aquele dinheiro, não vou sair gastando com qualquer coisa. A mesma coisa a nossa emoção. Né? Se eu tenho ali uma reserva e eu cuido da minha emoção, eu medito, eu faço atividade física, eu canalizo para coisas onde realmente eu vou ter uma devolutiva positiva, né? Então, eu não tenho que desperdiçar, e a gente acaba desperdiçando a nossa energia emocional. Então, hoje eu percebo que as pessoas, elas estão perdidas em relação, começa lá, né, lá atrás. Então, para a gente reordenar as emoções, a gente precisa começar uma busca sobre quem sou eu, né? Eu costumo dizer no grupo meditativo, tira da frente tudo que você coloca na hora de se apresentar. Porque nós não somos, eu estou de Cíntia, não sou a Cíntia, a Fernanda está de Fernanda, ela não é a Fernanda, e nós temporariamente temos essa forma. Então, uma vez que a gente vai manter essa forma, a gente precisa aqui se identificar para depois ali na frente fazer todo um trabalho em busca dessa essência mais profunda. E é justamente o convite até da pandemia. Todo mundo se recolheu, todo mundo ficou lá no que chamaram de castigo. Para mim foi uma bênção, porque eu acho que a natureza é muito sábia e ela traz as coisas no momento certo. Porque a humanidade, ela precisa evoluir como grupo. Enquanto tiver um ou outro ali atrás, ela não vai evoluir. Então, nós viemos assim, dentro de uma busca, né? Onde cada um passou por uma situação diferente, até aqueles que tiveram o Covid, aqueles que perderam algum familiar, cada um teve um desafio diferente, mas tudo isso nos convida a rever a nossa forma, a rever as nossas relações, a rever as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, porque muitas vezes a incoerência, ela vem porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo. E nunca refletiu sobre isso, né? Nunca perdeu um tempo que for da vida, e isso, para mim, é perda de tempo, sinceramente. Para rever realmente quem eu sou, o que eu faço, por que eu estou aqui, qual é o meu impacto no mundo, o que eu quero fazer, o que de fato é importante para mim.
Com certeza, o Covid ele veio mesmo um tempo de pausa que estava necessitando aí mundial para que as pessoas começassem a pelo menos a entrar em contato com as suas próprias emoções, porque quem já tinha algo e estava no piloto automático pirou, né? Espanou. Então, e aí teve que começar justamente a realinhar, justamente o pensar, o sentir, o agir, e voltar para si esse momento de reflexão. E isso, a oportunidade, de novo, que a gente tem hoje de fazer isso, está muito propício, está tudo muito aberto a isso. Quem realmente não entrar, não vai por esse caminho, acaba se perdendo aí pela raiva, pelo ódio, isso que a gente está vendo, brigas, a falta de respeito, a falta de compreensão de mundo. Então, as pessoas estão perdendo ainda suas energias em certos assuntos e estão perdendo a oportunidade de realmente revisitar suas próprias emoções. E, de fato, ser protagonista da sua vida, né? Isso é muito triste. Voltar, né? A ter eu não falo controle, mas eu gosto muito da palavra domínio, né? Porque quando nós estamos direcionados e alinhados com o nosso propósito, para a gente ter a condição de identificar o nosso propósito, a gente já teve que fazer uma busca antes, para saber, porque muitas vezes eu pergunto para as pessoas assim, a pessoa chega com uma doença, aí eu pergunto para ela assim, o que você gosta de fazer? Porque geralmente a pessoa ela se dedica tanto para um trabalho ou para uma situação que ela se perde naquele mundo. Então ela só vive aquele mundo, ela só vive aquele corpo profissional. Geralmente essa pessoa adoece, geralmente essa doença é uma doença grave. Quando ela chega eu pergunto para ela o que ela gosta de fazer ou com o que ela ressoa. E geralmente as pessoas não sabem me responder. Né? Então, e aí eu vou lá para a juventude. E na adolescência, o que você gostava? E a pessoa já não sabe, não lembra, né? Então, muitas vezes a gente se reduz tantas vezes e aí a gente se perde tanto da gente, né? Então, a pandemia serviu para esse movimento, para a gente conseguir se alinhar, né, novamente conosco, conseguir como está a nossa relação conosco, como está a nossa relação com os familiares, né? Como está a nossa relação com as nossas emoções, porque no mundo turbulento que estava totalmente perdido. Ai, que preguiça! Relações cada vez mais rasas, superficiais. O povo não quer profundidade. Tá difícil. Tá difícil. Eu falo que agora a humanidade é dividida em grupos. Desculpa, Fê, acho que deu uma travada aqui, por isso que eu falei em cima da sua fala. Não, mas pode falar. Eu vejo que a humanidade agora ela se divide em grupos, né? Então, assim, tem aqueles que, como diria Hélio Couto, quando chegam aqui, eles descobrem que tem praia, carnaval, futebol, uísque, churrasco. E tá tudo certo com isso e vive dessa forma. Já tem um outro grupo que tá lá nessa vida, mas está percebendo que tem algo mais, algo além, né? Não é possível a gente vir aqui de passagem se relacionar somente com os prazeres. Os prazeres são bons, né? Mas não pode ser a prioridade, não pode ser o topo da pirâmide. Porque a gente entende que quando você começa essa busca, né? Você mergulha nessa consciência, em busca daquilo que você realmente veio ser e manifestar, eu falo que realmente a gente não troca mais a consciência pela ignorância, porque as pessoas falam a ignorância é uma bênção, sim, protege, né? Mas quando a gente começa a entender o real propósito de estar aqui, né? E nós temos um propósito nobre que é evoluir, né? O sentido da vida, a partir do meu ponto, é a fraternidade, é a troca, né? É a gente aprender o amor. Outro, né? Exatamente. O amor e o amor próprio também, né? Porque senão você fica dependente do outro para te completar, para te alimentar, como uma criança coada, né? A gente precisa crescer como adulto, realmente, seres acordados, despertos na vida, e não como criancinhas acuadas, com medo da vida, medo de tomar decisões, em que você depende sempre deste outro. Nós somos seres biopsicossociais, a gente entende o outro, mas
Não nessa dependência emocional, aonde você só é feliz se você tiver alguém fazendo as coisas por você e te bajulando. Gente, vamos crescer, né? Maturidade. O que a gente mais vê é adulto imaturo, com medo da vida. 47, 50 anos morrendo de medo da vida, de tomar uma atitude na vida, né? Então, eu vejo, às vezes eu faço essa cena, né? Pro meu paciente, eu falo assim, nossa, olha aqui, parece uma criancinha acuada debaixo da mesa e com medo que papai e mamãe vai falar. Cadê? Cadê o enfrentamento da vida? Isso é muito triste, isso é muito triste. Esses relacionamentos rasos, essa falta de profundidade. A profundidade, ela é energia feminina, né? A gente precisa resgatar isso no mundo. Eu fui para o Egito e foi bem interessante porque eu conheci lá um egípcio e ele falava assim que a humanidade precisava resgatar essa energia feminina e isso ia salvar realmente de fato. Porque essa energia feminina, gente, a energia que nós temos, independente de ser homem ou mulher, todo mundo tem, é uma energia manifestada do amor. É isso que cria a vida. É a energia do universo manifestada na Terra. Então, a gente não pode esquecer dela. É onde está a nossa intuição, é onde está justamente o nosso propósito, é o que nos dá força, acolhimento, um olhar para o outro. E muitas vezes a gente esquece isso, né? E é a energia da profundidade também, porque a energia masculina é uma energia mais rasa. Você pode ver, as mulheres geralmente, né? São mais profundas, gostam mais de DR. Até nesse eu vou até pedir licença para explicar um pouco sobre isso, senão os homens vão tudo sair da nossa live. Fiquem, homens, para ouvir o que a gente tem a dizer. Na verdade, assim, né? Nós temos feminino e masculino, né? Como partes integrantes do nosso ser. O feminino, ele é o gerador de tudo. Então, no momento onde você escolhe, né? No momento onde você planeja, no momento onde você se conecta com a sua espiritualidade, quando você entra em comunhão com o seu sagrado, isso é o feminino. E o masculino é a execução do seu planejamento. Então, a gente precisa dos dois para ter uma bela valsa. A gente precisa dos dois para conseguir entrar em acordo conosco e depois com o mundo. Porque se um faltar, então não adianta eu ter só o planejar, só o desejar, só o querer, e não conseguir trazer para a terra, que é o feminino, o masculino, a manifestação. Ou eu só ser executora, e executo, e não sei nem o que eu estou executando, para onde eu estou indo. Eu viro aquele cavalinho com esqueci, a viseira aqui e vai para a vida e nem vê. A hora que vê, já está doente, já tem que parar, já tem que recolher, tem que olhar tudo de novo. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É o caminho do meio, é o equilíbrio. E essa força do feminino, sim, ela se perdeu bastante, porque o feminino nos leva com amorosidade a rever as nossas escolhas, a rever as nossas atitudes, a rever o nosso profissional. Tem um monte de gente que fala assim, mas eu não sou mais feliz com o que eu faço. Ok, vamos rever. E quando a gente fala de rever, a pessoa muitas vezes acha que ela tem que sair, fechar aquela porta, nunca mais olhar e se jogar em outra coisa que ela nem sabe se vai dar certo. Não, isso é masculino. O feminino acolhe, o feminino olha de novo, olha com amor, né? Então, olha o Vitor falando, homem é quem mais precisa ouvir. A mulher também, né? Não é só o homem, não. É a humanidade como todo, né? Porque existem muitas mulheres masculinas. Eu e a Fê sabemos o caminho que é fazer esse trabalho conosco mesmo, né? Porque nós somos mulheres realizadoras, então a gente tem que tomar cuidado para esse masculino não atropelar. Se ele atropela, acabou, né? Mas o feminino, ele tem sempre... E isso foi perdido, desculpa te interromper, ao longo da história. São gerações, né, perdidas aí com esse feminino machucado. E quantos homens têm essa energia feminina doída, machucada? Então, são homens mimizentos, são homens que não bancam a sua atitude mesmo. Não é só o homem, não é o homem provedor, né, mas o homem que dá a segurança para a mulher. Então, assim, é bem... E isso veio ao longo dessa história de gerações passadas e a gente está tendo que limpar até isso. Voltar para o eixo, equilibrar as nossas energias feminina e masculina constantemente, para cada vez mais a gente estar mais desperto nessa vida, consciente do que a gente faz, daquilo que a gente pensa,
como que a gente age no equilíbrio das coisas. Senão a gente se perde. E aí a gente sofre. Exatamente. Então, justamente, se a gente conseguir esse equilíbrio entre feminino e masculino, se a gente conseguir ser um pouco mais humilde para rever, porque muitas vezes a gente se considera como estou fechado, eu sou isso, ninguém é, né? Nós estamos. Então, quando a gente olha com um pouquinho mais de amorosidade, esse é o lado feminino, revendo, né? A gente tem essa condição de remodelar, de rever as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos talentos, independente de quantas vezes a pessoa entender ali que ainda não está de uma maneira adequada para ela, é o rever de uma forma amorosa, né? Isso é o feminino dentro de nós. A Carla fala aqui, ó, a gente precisa ter a consciência que receber também é um ato de amor. Receber é uma energia feminina, né? A gente recebe, inclusive, do homem para gerar vida. Então, nós temos uma energia já por natureza mais receptora. Mas muitas vezes, oh, Carla, o que acontece é que a gente quer bancar tudo e achar que não precisa de nada. E essa é a energia, muitas vezes, masculina, que é uma energia mais agressiva, uma energia que ela precisa ser domada, até por nós, mulheres. Então, assim, eu fiz uma live sobre amor próprio, e onde eu falo, né? Porque tem tanta gente falando de amor próprio, resgatar o seu amor. Você tem que se amar, você tem que não sei o quê. Juro, às vezes eu escuto e eu falo assim, nossa, parece que eu tô indo para uma guerra. O amor próprio é entrar em mais uma guerra aí. E não é isso, né? Justamente o amor próprio é você regar com o seu próprio amor, e quanto mais amor você tiver por você, mais você vai esbanjar amor para o outro. Então, é muito pelo contrário, é uma energia totalmente oposta dessa agressividade, que muitas vezes hoje é o que está sendo levado em pauta, né? Você tem que ter amor próprio, você tem que dar na cara, você tem que virar a cara, segue pro próximo, faz não sei o quê. Eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, que mundo é esse? Pede pra nada parar aqui e me levar embora. Complicado. Hoje, isso pode ser tema de live, tá? Só pra isso pode ser saber. tema de outra... Tá, joia. Isso pode ser tema de outra live, né, que a Carla está trazendo aqui, mas realmente, como as mulheres acabaram assim, tomando com muita força, a coisa desequilibrou, né? Nós temos hoje uma condição de mulheres que acabaram se masculinizando para poder ir para a vida, bancar as coisas, né? Nós temos... É engraçado porque nós causamos esse desequilíbrio também do outro lado nos homens, porque os homens começam a se recolher como se eles têm mais a responsabilidade que deveriam, né? E aí, relacionado aos casais, o que a gente vê muito essa inversão de papéis, né? Mas sim, eu acho que aprender a receber... Né? Exatamente, né? As polaridades se inverteram. Então, hoje a gente vê que muitos homens acabam tendo medo dessas mulheres que foram para a vida, né? E hoje a gente tem bastante gente assim sozinha, se sentindo muito só, né? E dos dois lados. E buscando algo que muitas vezes não sabem o que é, porque o comportamento já faz uma barreira, né? Então, tem muita mulher que eu recebo aqui que são mulheres fortes, que foram, realizaram, enfim, a vida está resolvida, criaram filhos, né? Sozinhas. E hoje, quando elas falam, eu quero um companheiro, todo mundo que se aproxima tem medo. Então, esse desequilíbrio, né? E é um desequilíbrio emocional também, porque essa mulher se fecha, não consegue receber, não consegue perceber o que está acontecendo em volta, né? Então, dá para a gente falar disso, né, Fê? Tem muito assunto. Vai ter que marcar, nossa, quando a gente mesmo conversa, batendo papo, a gente tem que ter um tempinho extra aí, porque o papo filosófico vai longe, né? Porque são muitas questões, né? Envolve muita coisa. Eu sempre parto do princípio, eu falo, o cerne dos tratamentos que eu faço, sempre é tratar essa criança ferida para se tornar um adulto saudável. Porque o que mais vejo são adultos que são criancinhas, né? Como eu falei no começo, e perdem a oportunidade aí de... Sabe, imagina
aquela situação, assim, quando você vai no jardim de infância e vê um monte de criancinha brigando, aí você tem lá 2 criancinhas brigando, esse brinquedo é meu, não, esse é meu. Eu vejo assim, adulto. Eu já tratei casais, eu falo, meu Deus do céu, gente, o que é isso? São 2 irmãozinhos brigando. Então, esse joguinho, que a gente chama, né, jogo da vingança. Você fez isso? Não, você que fez, então você vai pagar, você não sei o quê. Nossa, isso é uma imaturidade emocional muito grande, mas muito grande. A gente tem que realmente resgatar o nosso eu, resgatar as nossas emoções, independência emocional, né? Significa você olhar para si mesmo, para você saber qual é o leme, como que você vai guiar o seu barco aí da vida. A água é vida, né? E não deixar só o barquinho aí à deriva, sem saber para onde vai. Ó, a doutora Marina aqui. Meninas, linda live. Como seres espirituais que somos, como podemos estabelecer um equilíbrio entre o aprofundamento interno e a doação às relações? Boa pergunta. A doutora Marina, a gente vai fazer uma live também, hein? Põe aí na agenda. Mas, quer responder? Pode ser? Bom, eu acho que à medida que a gente ganha consciência, né, sobre nós, sobre o nosso lugar, todo mundo tem um lugar, né? Dentro de um sistema, todo mundo tem o seu lugar. E a gente acabou de falar, quando a mulher vai para o lugar do homem, quando o homem vem para o lugar da mulher, tudo desarranja. Assim como nas relações também, muitas vezes a filha sai do lugar, o pai morreu, a filha sobe para o lugar do chefe da família. Então, isso não traz novas relações, porque ela saiu do lugar, ela vai ficar presa, né, neste novo local onde ela se colocou. Então, quanto mais consciência a gente tem, né, sobre nós, sobre o nosso lugar, sobre até onde é o nosso limite, eu acredito que a gente tem uma condição de fazer a doação de uma maneira equilibrada, né? O que seria uma doação equilibrada? Quando eu percebo, a gente fala isso em constelação, lei do equilíbrio, dar e receber. Então, se eu estou fazendo mais pela Fernanda do que ela consegue fazer por mim, ela se sente invalidada. Eu falo muito isso para os pais, não façam mais pelos seus filhos, porque eles conseguem fazer. Se você fizer mais do que eles conseguem, você vai criar alguém que não acredita em si mesmo, alguém que não tem força para enfrentar a própria vida, né? Alguém que vai te colocar sempre nesse lugar de você precisa me proteger, e lá na frente vai cobrar isso de você. É por isso que hoje a gente tem tantos desequilíbrios familiares, porque os jovens, eles não estão sendo treinados para a vida, não estão sendo treinados para enfrentar. Eles não aguentam frustração, né? Na primeira frustração, por isso que está tendo muito suicídio, inclusive, entre adolescentes. E esse é um desequilíbrio muito forte dessa base. Porque na alquimia a gente fala, a gente vê o ser humano como uma árvore da vida. Uma árvore. E a base são as raízes, né? E muito caso de separação, então a criança ela fica perdida porque, infelizmente, esse pai se ausenta. Voltando só a falar um pouquinho sobre esse equilíbrio da energia feminina, né? Essa mãe, ela tem que dar conta. Ser o pai e a mãe, muitas vezes, porque esse pai simplesmente sai de cena, como se não fosse responsabilidade dele, né? Faz filho e deixa aí no mundo. Então, assim, toda essa base mal construída vai dar que tipo de frutos? Sim. E lembrando também que, assim, pelo olhar espiritual, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, né? Os filhos elegem, né? A antroposofia fala disso também, os filhos elegem os pais. Então, nós temos aqueles pais que precisamos para nos consolidar quem nós precisamos ser e manifestar na Terra, né? Então, a ideia principal é que a gente pare de culpar os pais, de culpar o sistema, de culpar o mundo, de culpar o governo, é que a gente olhe para as nossas emoções, para a nossa relação conosco e se responsabilize definitivamente, né, por aquilo que a gente sente. E se não tiver bom, escolhe de novo. Eu costumo dizer, se você está num dia ruim, a sua emoção não está adequada, você está julgando que é uma emoção ruim, fecha seus olhos, veja uma prateleira de emoções na sua frente, aí você se pergunta, se eu tivesse que escolher, será que eu escolheria sentir o que eu estou sentindo agora? E sim, você pode escolher de novo. Então, as pessoas não sabem que elas podem escolher de novo.
né? Sim. Então, é fundamental a gente buscar esse autoconhecimento, porque aí tudo vai melhorar. A relação com a gente, a relação com o outro e com o mundo, né, Fê? Não, com certeza. E só mais uma coisinha, né? A dica que eu dou: se você se pegar culpando o outro, culpando o país, culpando, seja o presidente, culpando qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer outro, qualquer coisa, pode perceber que você está na sua criança ferida. Essa é a dica que eu dou. Né? Se você falar assim, ai, por que ele fez isso? Ai, por que a economia está ruim? Por que... Não. É o que eu posso fazer, né? Porque se a gente não tiver esse olhar, de novo, investigativo, de dentro de si, das suas emoções, a gente se perde na vida. A gente vai sempre achar uma justificativa para não ser responsável. E isso é criança. Isso não é atitude de um adulto. Um adulto consciente, desperto, maduro, não é atitude de um adulto. Então, constantemente, eu faço isso com a minha vida. Né? E quando eu estou percebendo que eu estou culpando ou responsabilizando alguém, eu falo, não, peraí, eu volto, é imediato. Eu volto isso para mim constantemente. O que eu estou fazendo para ter isso na vida? O que eu estou deixando de fazer? Quem em mim realmente quer isso? Porque aquilo que a gente quer, a gente consegue, mesmo que seja algo ruim. Então, a gente sempre tem que estar bem atento a isso. Né? Temos mais 4 minutinhos aí. Mas a gente vai ter que marcar outras lives, com certeza, que é muito assunto. É. E aí, só complementando, né? Lembrando assim, gente, falando espiritualmente agora, nós assinamos um contrato antes de chegar nesse lugar. Eu sei que vocês não lembram, eu também não, mas está tudo certo. Aqui a dor existe. O sofrimento, como diria Buda, é opcional. Você doer todos os dias por uma coisa que te aconteceu, solta isso. Eu sei que a gente não quer entregar, a gente não quer, né? A gente não quer, entrega para Deus. Ninguém quer entregar nada. Todo mundo quer ficar com a sua dor guardadinha ali, né? Mas de qualquer maneira, exatamente. Então aqui a gente tem duas opções. Na natureza não é assim? Ou a gente enfrenta ou a gente foge. Então, que a gente possa, assim, enfrentar de uma maneira digna, de uma maneira nobre, porque só assim a gente vai ter condição de aprender. E aqui, como planeta escola, a dor é veículo de consciência, não tem outro caminho. As piores situações que a humanidade já passou a fez evoluir demais. Isso individualmente, isso coletivamente, né? Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui conosco hoje, se olhar para trás e ver tudo que superou, com certeza vai se validar de novo e vai parar de se culpar por tudo. Vai parar de se culpar, de achar que, assim, não é merecedor, porque sobre culpa, Joyce está perguntando aqui, sobre culpa a gente tem que olhar lá atrás, desmerecimento, né? Não sei receber ou não mereço, tem um monte de coisa que vai ficar para uma outra live. Vai ter que ficar para uma outra live mesmo, porque é muito assunto, né? A gente pode desmembrar esse assunto emoções e começar desde que as emoções estão aí básicas. As 6 emoções básicas que a gente tem na vida é para uma questão de sobrevivência do nosso organismo. E todo o resto, né? Então a gente tem o medo, que serve, tem uma função vital de sobrevivência da nossa espécie, que a gente não vai se jogar na frente de um carro. A gente vai esperar ele passar para depois passar. Mas o quanto essas emoções psicológicas, né? O medo psicológico, o medo, criação da mente, faz você, de fato, empacar a sua vida e não ter os mecanismos corretos para que a vida flua. E aí fica uma vida estagnada no passado, né? Eu falo bastante de criança ferida, mas não é para culpar só os pais, não falar, seu pai é o culpado. Não, porque você, no processo de cura, você tem que perdoar, porque eles também foram crianças, agem como crianças mesmo, como pais, né? E eles também tiveram pais, que também tiveram pais, que também tiveram pais, e aí quando a gente vê, a cadeia inteira está contaminada. Por isso que essa roda de Sansara que tem que ser interrompida, porque senão chega uma hora que a vida empaca. Eu falo, a vida empaca, gente. E a vida está aí para ser vivida. Vida, né? Então, para a gente conseguir resolver nossas questões emocionais, acho que a palavra-chave da libertação é a aceitação. Aceitar tudo o que aconteceu, dizer sim para tudo o que aconteceu, para a gente poder fazer diferente a partir de agora. É isso mesmo.
é olhar para trás e falar assim, nossa, o que eu tiro de aprendizado com isso? Porque quando você tira o aprendizado mesmo do sofrimento, você tem uma possibilidade aí infinita de futuro, né? Mas enquanto você fica preso no passado, você só está remoendo mesmo. Cíntia, eu vou encerrar a live, porque senão vai cair, isso já aconteceu antes, e eu fico desesperada procurando lá onde está a minha live, e uma live dessa tem que ficar gravada. Boa noite a todos, pessoal, muita gratidão por vocês estarem aqui. Vai estar lá no canal, então se vocês quiserem pode compartilhar também. E Cíntia, o convite já está aberto, vamos marcar já uma próxima, porque é muito papo, é muito gostoso conversar com vocês. Gratidão, gente, por nos acompanhar até aqui. Gratidão, Fê. Beijo. Tchau.